Meu nome é Pietrino, eu sou professor de natação aqui do Aquaplay, referência na cidade de Pedro Leopoldo, também ex-atleta do Minas Tênis Clube de natação e vou trazer para vocês nesse vídeo uma análise, um tutorial da braçada perfeita do nado de crawl. Olha só, tem vários detalhes, aspectos que a gente tem que se apegar, tem que concentrar para a gente fazer uma braçada eficiente, uma braçada rápida, produtiva, que promove uma boa propulsão do nosso nado. E olha lá, dividi essa braçada em 4 fases para ficar mais didático a explicação e para você concentrar nesses pequenos detalhes. Então, primeiramente eu vou falar da pegada, depois a gente vai para a fase de puxada, posteriormente finalização e recuperação. Vamos para essas 4 fases que você vai entender e vai tentar visualizar a forma correta para a gente fazer uma braçada otimizada, uma boa braçada na natação no nosso nado de crawl. E vamos para a primeira fase, que é a pegada. E já um aspecto que eu quero chamar a atenção é a mão desses nadadores. Olha só, a mão ela não é demasiadamente fechada e nem muito aberta. Ela é uma mão entreaberta, tá? A mão entreaberta ela permite uma maior área para você realizar a puxada. Só, pessoal, que a gente não pode ser bitolado, enquadrado em pensar que uma métrica de todas essas que eu vou te apresentar vale para todos os nadadores. A gente tem o princípio da individualidade, que cada nadador ele vai ajeitar a técnica de um jeito peculiar, que é o seu jeito, e também as características de prova. Ou seja, já nesse primeiro princípio que eu estou te apresentando, a mão entreaberta, você vai perceber no César Cielo, no Bruno Frato, que eles estão nadando mais em velocidade, uma mão mais fechadinha, por causa da pressão da água em alta velocidade. Enquanto a gente vai olhar vídeos de análise aí de nadadores nadando 200, 400 livre, o próprio Michael Phelps, você vai perceber uma mão mais entreaberta, ok? Então, essa primeira característica, a gente vai direcionar você para trabalhar de uma mão entreaberta, mas saiba você que existem variações da natação para onde você está aplicando, ok? Então, na fase de pegada, a gente está com a mão entreaberta lá na frente e vamos projetar a mão para trás. Dá uma olhada nesse vídeo dessa nadadora aí, olha, ela tá fazendo essa projeção da mão primeiramente lá para trás. Então, mão projetando para trás, pessoal. E aí a gente vai entrar de forma fluida, já iniciando a segunda fase, que é a fase de puxada. Segunda fase, fase de puxada, a fase mais propulsiva da braçada. A gente contabiliza a propulsão com esse movimento de puxada, porque a fase aérea, pessoal, da braçada, que a gente vê geralmente os nadadores com o cotovelo no alto, é uma fase de recuperação. E na fase de puxada é importante que os detalhes estejam ajeitados. Então a gente sabe que o nadador ele vai começar fazendo esse movimento para trás e anteriormente, devido às teorias do Maglish, pessoal, que indicava a gente a ensinar natação como uma puxada em S. E a teoria partia da hipótese que a gente aumentava a área da puxada e, consequentemente, tinha mais propulsão. Mas hoje esse direcionamento ele foi abandonado pela natação atual. A maioria dos nadadores olímpicos eles não usam a puxada em S. A puxada é direcionada já na base para a gente ensinar essa puxada indo para trás, ok? E ocupe-se de manter o cotovelo lá no alto. Você pode ver aí nessa análise que o nadador ele faz esse primeiro movimento de apoio da mão para trás e o cotovelo no alto, que vai permitir um bom apoio para aplicação de força na braçada, consequentemente, boa propulsão para o nado. E os músculos que nós estamos trabalhando com maior ênfase nessa primeira fase é o peitoral, a deltoide anterior, que é essa região aí na frente do ombro, e o latíssimo do dorso, que muita gente chama de grande dorsal. A gente tem esses músculos em trabalho simultâneo para gerar uma boa propulsão, que, recapitulando para você, vem de um movimento inicial com mão entreaberta
puxada para trás e vamos então para a sequência dessa puxada que vai ser a finalização. E na fase de finalização, nós iremos fazer uma extensão do cotovelo, mas você pode ver aí que essa extensão, ela não é completa. A gente pode dizer aí, olha, uns 80, 90% da extensão. Por quê, pessoal? Quando a gente imagina, e muito quando a gente explica didaticamente essa divisão, a gente costuma tirar a fluidez do nado, né? Primeiro começa assim, vai assado, depois estende o cotovelo completo, mas lá na natação as coisas elas se dão de forma fluida. Então você não vê um atleta fazendo uma extensão completa desse cotovelo. É uma extensão quase completa, ok? Seguido da saída da braçada para a fase aérea, que ela pode ser aí, olha, com a palma da mão voltada para cima, como você está vendo nesse nadador, mas muitos usam também como se fosse tirando a mão do bolso, a palma da mão apontada para a coxa, ok? Então, temos o início da fase aérea do nado de crawl, a gente chama de fase de recuperação. Por quê? É a menos propulsiva, por isso mesmo existe uma maior variabilidade de formas de recuperar esse braço fora d'água. Muitos nadadores, eles utilizam o cotovelo flexionado lá no alto, porém existe nadadores que nadam em alto nível, a gente pode ver esse exemplo aí de alguns dos melhores nadadores do mundo fazendo essa fase de recuperação com o braço completamente estendido. Ou seja, não existe uma fórmula mágica para isso aí não. Os defensores de um cotovelo dobrado, né, um cotovelo flexionado lá em cima, eles vão dizer que promovem um menor gasto energético, por causa que você não está utilizando contração de todas as musculaturas, a musculatura do antebraço, por exemplo, o braquiorradial, e também um menor índice de lesão no ombro, só que isso não é comprovado cientificamente, a gente não pode bater o martelo sobre essa hipótese, tá bom? Então é permitido nessa fase aérea uma maior variabilidade, porém, vamos trabalhar de forma tradicional, essa forma que dá certo para a maioria dos nadadores, a gente vai orientar então o cotovelo dobrado lá em cima e posteriormente a gente já vai fluir com a finalização dessa fase aérea para entrar novamente na água com um ângulo de mais ou menos 45 graus com a entrada dos dedos, seguido com fluidez de um alongamento dessa braçada, pessoal. Que vai entrar então novos conceitos muito importantes, fundamentais, que é o rolamento lateral. E esse rolamento lateral é a mesma coisa que a gente explicou lá no início do vídeo. De acordo com a prova que você nada, você utiliza mais ou você utiliza menos. Nadadores velocistas, por exemplo, eles utilizam pouco o rolamento lateral. Diferente de nadadores fundistas de 1500 ou quando o nadador está nadando relaxado, que eles vão explorar bastante o rolamento lateral para maior deslize, né? Economizar energia durante o nado. E olha que interessante a gente observar esse nadador que com a mão entreaberta, né? Ele praticamente esconde o corpo dele todo atrás da mão, pessoal. Isso significa uma boa eficiência aí no rolamento lateral. Cabe aqui um detalhe importante que você pode ver nesse vídeo aí, olha, uma nadadora olhando para frente e a outra nadadora olhando para baixo. Concentre-se em ficar olhando para baixo. Se você inclina a cabeça para frente, você vai gerar um maior arrasto. E para finalizar, a gente tem que entender que uma boa braçada, uma braçada eficiente, ela está ligada a vários aspectos do seu nado, ou seja, se você está com uma pernada com pouca propulsão, uma pernada ruim, logo o quadril vai abaixar, isso vai impactar a sua braçada boa, eficiente, assim mesmo como um bom rolamento lateral. Dá uma olhada nesse vídeo, o nadador fazendo o rolamento lateral com o quadril para um lado, quadril para o outro.
Todos esses aspectos, pernada boa, quadril alto, bom rolamento lateral, respiração eficiente também, pessoal, isso é muito importante. E eu vou recapitular aqui um vídeo só para te dar esse detalhe. Olha o nadador, pessoal, ele não respira, tira a cabeça toda para fora d'água, só a metade da cabeça para fora d'água, uma respiração econômica, uma respiração eficiente. Todos esses aspectos no dado, combinando bem, coordenando bem, serão responsáveis para otimizar a sua boa puxada, a sua braçada eficiente, tá bom? E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal que a gente vai produzir cada vez mais conteúdos aí para ajudar a qualidade dos seus treinos, tá bom? Um abraço!